Os meninos valdenses eram educados como missionários, exigindo-se primeiramente de cada um que tivesse a expectativa de entrar para o ministério, aquisição de experiência como evangelista. Cada um deveria servir 3 anos em algum campo missionário antes de assumir o encargo de uma igreja no seu país. Este serviço exigindo logo de começo renúncia e sacrifício era a introdução apropriada à vida pastoral naqueles tempos que punham à prova a alma. Os jovens que recebiam a ordenação para o sagrado ministério viam diante de si não a perspectiva de riqueza e glória terrestre, mas uma vida de trabalhos e perigos, e possivelmente o destino de mártir. Os missionários iam de 2 em 2, como Jesus ia enviar os seus discípulos. Cada jovem tinha usualmente por companhia um homem de idade e experiência, achando-se aquele sob a orientação do companheiro que ficava responsável pelo seu ensino e cuja instrução se esperava que seguisse. Estes cobreiros não estavam sempre juntos, mas muitas vezes se reuniam para orar e aconselhar-se, fortalecendo-se assim mutuamente na fé. Tornar conhecido o objetivo da sua missão seria assegurar a derrota. Ocultavam, portanto, cautelosamente o seu verdadeiro caráter. Cada ministro possuía conhecimento de algum ofício ou profissão, e os missionários prosseguiam na sua obra sob a aparência de vocação secular. Usualmente escolhiam a de mercador ou vendedor ambulante. Levavam sedas, joias e outros artigos que naquele tempo não se compravam facilmente, a não ser em mercados distantes, e eram bem recebidos como negociantes, onde teriam sido repelidos como missionários. Em todo o tempo o seu coração se levantava a Deus, rogando sabedoria, a fim de apresentar um tesouro mais precioso do que ouro ou joia. Levavam secretamente consigo exemplares da Sagrada Escritura, no todo ou em parte. Quando se apresentava a oportunidade, chamava a atenção dos fregueses para os manuscritos. Muitas vezes assim se deparava o interesse de ler a palavra de Deus, e de bom gosto, grado, deixava alguma porção aos que a desejavam receber. A obra destes missionários começara nas planícies e vales ao pé das suas próprias montanhas, mas estendia-se muito além destes limites. Descalços e com vestes singelas e poentas da jornada, como eram as do seu mestre, passavam por grandes cidades e penetravam em longínquas terras. Por toda a parte espalhavam a preciosa verdade. Surgiam igrejas no seu caminho, e o sangue dos mártires testemunhava da verdade. O dia de Deus revelara rica messe de almas enceleradas pelos labores destes homens fiéis. Velada e silenciosa, a palavra de Deus rompia caminho através da cristandade e tinha alegre acolhida nos lares e nos corações. Para os valdenses, não eram as Escrituras simplesmente o registro do trato de Deus para com os homens no passado e a revelação das responsabilidades e deveres do presente, mas o desvendar dos perigos e glórias do futuro. Acreditavam-se que o fim de todas as coisas não estava muito distante. Estudando a Bíblia com oração e lágrimas, mais profundamente se impressionavam com as suas preciosas declarações e com o dever de tornar conhecidas aos outros as suas verdades
Salvador. Viam o plano da salvação claramente revelado nas páginas sagradas e encontravam conforto, esperança e paz crendo em Jesus. Quando a luz lhes iluminava o entendimento e lhes alegrava o coração, anelavam derramar os seus raios sobre os que se achavam nas trevas do erro papal. Viam que, sob a direção do Papa e sacerdotes, as multidões de crentes se esforçavam por obter perdão, afligindo o corpo por causa do pecado da alma, ensinadas a confiar nas boas obras para se salvarem, e estavam sempre a olhar para si mesmas, ocupando a mente com a sua condição pecaminosa, vendo-se expostas à ira de Deus, afligindo alma e corpo, não achando, contudo, alívio. Almas conscienciosas eram de starte enredadas pelas doutrinas de Roma. Milhares de crentes abandonavam amigos e parentes, passando a vida nas celas dos conventos, por meio de frequentes jejuns e cruéis açoitamentos, por vigílias à meia-noite, prostrantes horas cansativas sobre as lajes frias e úmidas das suas lúgubre habitação, por longas peregrinações, penitências, humilhantes e terrível tortura. Milhares de almas procuravam baladamente obter a paz da consciência, oprimidos por uma intuição de pecado e perseguidos pelo temor da ira vingadora de Deus. Muitos continuavam a sofrer, até que a natureza exausta se rendia e, sem um resquido de luz ou esperança, baixavam à sepultura. Os valdenses ansiavam por partir a estas almas famintas o pão da vida, revelar-lhes as mensagens de paz das promessas de Deus e apontar-lhes a Jesus como única esperança de salvação. Tinham por falsa a doutrina de que as boas obras podem expiar a transgressão da lei de Deus. A confiança nos méritos humanos faz perder de vista o amor infinito de Cristo. Jesus morreu como sacrifício pelo homem, porque a raça caída nada pôde fazer para se recomendar a Deus. Os méritos de um Salvador crucificado e ressurgido são fundamento da fé cristã. A dependência da alma para com Jesus é tão real e a sua união com Ele deve ser tão íntima como a de um membro para com o corpo, ou da vara para com a videira. Os ensinos dos papas e dos sacerdotes ali haviam levado os homens a considerar o caráter de Deus e mesmo de Cristo como severo, sombrio e repelente. Representava-se o Salvador tão destituído de simpatia para com o homem no seu estado decaído, que deveria ser invocada a mediação de sacerdotes e de santos, aqueles cuja mente fora iluminada pela palavra de Deus. Anelavam guiar a Jesus estas almas como seu compassivo e amante Salvador, que permanece de braços estendidos a convidar todos a irem a Ele com o seu fardo de pecados, os seus cuidados e fadigas. Almejavam remover os obstáculos que Satanás havia acumulado para que os homens não pudessem ver as promessas e ir diretamente a Deus, confessando os pecados e obtendo perdão e paz. Ardorosamente desvendando o missionário valdense as preciosas verdades do Evangelho ao espírito inquiridor, citava com precaução as expressões cuidadosamente copiadas das Escrituras. A sua máxima alegria consistia em infundir esperança.
consistia em infundir esperança à alma conscienciosa, ferida pelo pecado, e que não somente podia ver um Deus de vingança esperando para executar a justiça com lábios trêmulos e olhos lacrimosos, muitas vezes com os joelhos curvados, e expunha a seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim a luz da verdade penetrava em muita alma obscurecida, fazendo recuar a nuvem lúgubre até que o sol da justiça resplandecesse no coração, trazendo a saúde nos seus raios. Dava-se a miúdo o caso de alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida como se quisesse assegurar-se de que ainda que tinha ouvido bem. Em especial, desejava-se de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam quão vão é a mediação de homens ou anjos a favor do pecado. Raiando-lhes vã é a mediação de homens ou anjos a favor, raiando-lhes na mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, o seu sangue é o meu sacrifício, o seu altar é o meu confessionário. Confiavam-lhe inteiramente os méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos.